seja bem-vindo a mais uma edição do programa Faster Jobs na TV. Essa semana nós recebemos aqui o Cláudio Taborda, que é diretor de trânsito em Cerquilho. Seja bem-vindo. Obrigado. Para o público te conhecer, né? Porque a gente fala quem é diretor de trânsito ou só Cláudio Taborda, mas tem um leque de coisas aí. Tem um pouquinho. Então, fale para nós suas experiências, como você atua, enfim. Bom, meu nome... Cláudio, né? Taborda. Cláudio Taborda. O nome é um pouco maior que isso, né? Você conhece, a gente trabalha muito com as questões de criança e adolescente por conta do CIEE. Eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também. Então, assim, para resumir, é Cláudio Taborda. Eu sou diretor de trânsito da atual gestão, sou formado em Direito, bacharel em Direito desde 2006. Tenho pós-graduação em conclusão na área de trânsito, planejamento e gestão de trânsito. Fora isso, tenho o meu escritório, que nas horas fora de expediente eu dou um jeito de atuar. Sou seminarista na área de trânsito junto à ADINTRAN, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Transporte e Trânsito. E nas horas vagas, se der, a gente fala um pouco disso. Eu sou piloto de corrida também. Muito bem, um leque de opções realmente, né? Só falta tempo para dormir, do resto tem para tudo. Faz parte. Faz parte. Uma das coisas que você destacou é que você hoje está como diretor de trânsito da atual gestão na Prefeitura de Cerquilho. E quais são os desafios dessa diretoria, dessa sua atuação? Eu acredito que o maior desafio que a gente tem, e isso não é privilégio de Cerquilho, mas até nos seminários a gente vê que isso é geral, o grande desafio do gestor de trânsito hoje é a educação do motorista, num contexto muito amplo, mas é a educação do motorista. Um exemplo que eu gosto muito de dar, a maioria das escolas tem na frente ou uma faixa de estacionamento exclusivo para veículos escolares, são as vans escolares para embarque e desembarque de alunos, ou uma placa de proibido parar e estacionar, dependendo do local, como nós temos, por exemplo, o Colégio Bernardes. E aí você pega o pai que está levando o filho para a escola, e na cabeça, normalmente, desses pais, ele está indo para receber educação. Eu discordo. Eu entendo que ele está indo para receber conhecimento. Educação se recebe em casa, né? E aí, quando esse pai chega para deixar o filho na escola, se ele parar 1 metro para frente, o filho não abre a porta porque ele para embaixo do poste da placa de proibido parar e estacionar. Então ele já está ensinando o filho desde pequeno que, olha, não se apegue ao que tem que ser feito, faça do jeito que você achar que tem que fazer. E isso, da mesma forma que a pessoa age assim no trânsito, ela age no que antigamente se existia, que era educação moral e cívica, que não existe mais. Então a pessoa, lá na diretoria a gente ouve muito os alunos quando saem do Bernardes, por exemplo, passar com o celular, com o som no talo, com letras que nem sempre deveriam estar em alto e bom tom no meio da rua, né? E aí você pensa, até onde vai a educação do motorista, do pedestre? A gente tenta trabalhar isso, mas tem uma frase de um amigo meu que eu acho muito bacana, que ele diz que burro velho não pega trote. Não adianta a gente querer ensinar o motorista que dirige há 20, 30 anos, né? Como que você ensina esse motorista? Normalmente é fiscalizando, é autuando. E aí as pessoas vêm e dizem, é a indústria da multa. Não existe indústria da multa. Cerquilho é um dos municípios da nossa região inteira em que menos se autua, né? Por quê? A gente não tem radar, nem fixo nem móvel dentro do município. Nós temos câmeras de segurança no município que nós não utilizamos para fiscalização, tá? Porque a nossa ideia não é fazer uma indústria da multa. A nossa ideia é que a gente consiga ir conscientizando o motorista. E eu até comento nos seminários, quando as pessoas falam, mas você tem que ter multa, tem que ter autuação. Eu sonho, utopicamente, mas eu sonho com o dia em que eu não vou ter nenhuma autuação no mês para lançar no sistema. Porque daí eu vou poder dizer para todo mundo que, olha, o motorista que anda ali em Cerquilho é um cara que é consciente. E você sabe que é interessante você dar esse exemplo do adolescente ou da criança que o pai deixou? Porque ele já está educando no trânsito de forma errada. Exatamente, mas é exatamente isso.
ele já está ensinando o menino que tem 10, 12 anos, 15 anos, ou menos até, que olha, você não precisa obedecer a legislação de trânsito. Só que aí é aquela coisa, a gente pega legislação penal. Via de regra, ninguém mata à torta direito, né? Porque é crime. Via de regra, o empresário não sonega imposto. Ele sabe que se o fisco pegar, ele vai ter problema. E via de regra, as pessoas entendem que o trânsito ele faz como quiser. E se alguém pegar, eu paro onde não posso, mas olha, é rapidinho. Eu recebo um monte de recurso de autuação de trânsito. Olha, mas eu parei lá, mas foi 2 minutos. Ou não, eu deixei o pisca-alerta ligado porque eu só fui buscar um lanche. Aí eu justifico na negativa do recurso, eu falo, olha, tudo bem, entendo, né? Tá explicado o que você fez, mas a sinalização de trânsito lá que diz que é proibido parar e estacionar naquele local, ela existe ali por uma razão de segurança e não existe a previsão de que por 2 minutinhos pode. Mesma coisa o motorista que usa a vaga do deficiente físico ou do idoso, né? Eu tenho uma sogra que é cadeirante, você conhece. E eu já fiz motorista tirar carro de vaga para minha sogra colocar o carro dela, né? E com toda a polidez que eu usei no momento, mas que o constrangimento que a pessoa passou, eu acredito que essa pessoa não vá mais estacionar onde não pode. E às vezes eu me questiono se não falta isso da própria sociedade, sabe? Porque muitas vezes eu ouço as pessoas da sociedade dizerem assim, poxa, mas o cidadão lá foi e fez errado. E você viu que ele fez errado e você comentou com ele, eu vou falar que ele fez errado? Fala, né? E isso a gente incentiva muito a criançada quando a gente trata de educação de trânsito. Falou, o papai parou nessa placa aqui, que é um E com um X vermelho na frente, cutuca o papai e fala, papai, o senhor parou onde não pode, tem placa aqui. Na vergonha ele vai se educar, né? E é o que a gente tem que fazer. Ou na vergonha ou no bolso, né, com a fiscalização. Infelizmente. Ou pelo amor ou pela dor, né? Sim, com certeza. Uma das funções também da borda da diretoria de trânsito é repensar ou pensar em gargalos no trânsito, principalmente em cerquilho, né, se uma via deve ser mudada, alterada, o sentido ou algo do tipo. O que é pensado, o que é levado em consideração quando vocês fazem essas mudanças em ruas e cruzamentos? Foi legal perguntar isso, porque eu já ouvi gente falar para mim que, não, você chegou lá e mudou, né? Eu falei, sim, nós chegamos lá e mudamos. E passamos 5 meses estudando para mudar aquilo. Eu estou me referindo à rotatória da João Pilon, né? E a gente leva muito em conta a quantidade de veículos que passam ali por minuto, em cada um dos sentidos, né? A segurança no trânsito. Eu estava comentando contigo que naquela rotatória eu ajudei a socorrer uma senhora, tirá-la debaixo de um Corsa. Enquanto eu ajudava a levantar o carro, eu e mais um monte de gente, para tirá-la de baixo, ela gritava que não queria morrer. Ela morreu dias depois de embolia pulmonar por conta do acidente. Eu tinha um escritório de advocacia ali perto e eu ouvia a gritaria, o pessoal gritando, saí e fui lá socorrer. E era um ponto que nós tínhamos acidente toda semana, pelo menos colisão, mas tinha. E dentro do meu conceito, eu como gestor público não posso admitir que a pessoa que saia de manhã para trabalhar, que deixa a sua família, não vá voltar no fim do dia para estar com sua família novamente. Isso é o mínimo da obrigação de quem está à frente das pastas de trânsito no país inteiro. É um dado, assim, eu já volto à tua pergunta, mas quando caiu aquele avião da Chapecoense, foi uma comoção no país inteiro por mais de um mês. A gente derruba todos os dias no Brasil mais de 4 aviões daquele, só no trânsito. No ano passado morreram mais de 100 mil pessoas, fora as que ficaram mutiladas, que ficaram com sequelas. Mais de 100 mil pessoas morreram no trânsito no país. São 2 vezes o município de Cerquilho, num ano, morrendo no trânsito. Não dá para admitir, né? Então, o que se leva em consideração? Eu, particularmente, muito a segurança. Outra coisa que é necessária dentro da esfera do trânsito, mobilidade. A palavra trânsito significa movimento. Então, eu não posso pensar no trânsito, em organizar o trânsito para ele parar. Eu tenho que organizar o trânsito para ele fluir, né? Então, e toda mudança, eu mexo numa rua aqui. Esse trânsito vai irradiar em algum outro ponto. Ele vai refletir em algum lugar.
aquela mudança da João Pilon, nós alteramos 9 ruas de uma vez só. E até hoje, nos seminários, quando eu comento isso, os gestores de trânsito que estão lá me chamam de louco. E eu acredito que eu fui mesmo. Só que assim, ou fazia aquilo ou não fazia. Porque se fizesse aquela mudança e mudasse 3 ruas, não teria dado certo, né? O que foi levado muito em consideração no centro da cidade quando nós mudamos? Nós tínhamos um estacionamento, temos ainda, enorme, que as pessoas não conseguiam sair de lá. O pessoal levava 40 minutos para sair de lá. Porque quem vinha na via, além do gargalo, que aí é ou é uma falha de gestão pública, ou é o próprio inchaço, né, da frota, enfim, fez com que aquilo se tornasse inviável do jeito que estava, né? Então quem vinha ali na frente do correio não deixava a pessoa sair do estacionamento, porque senão perdia a fase do semáforo. E aí quem estava no estacionamento não saía. Então o que a gente fez? Vamos ajustar, vamos dar mais rotas de saída. Então antes só se saía à direita ali, hoje sai à direita, sai para a Rua da Fazendinha, que nós invertemos o sentido, e sai à esquerda. E aí que eu digo, você faz uma mudança, ela gera reflexos. Eu não conseguiria fazer aquela mudança sem mudar a Fazendinha de sentido, né? Porque eu teria uma saída ampla do estacionamento e eu teria a Rua da Fazendinha chegando ali e o pessoal ia querer cruzar aquele mesmo meio de via. Então, toda mudança leva muito em consideração isso. Fluidez de trânsito, segurança no trânsito e dentro do que a gente conseguir ajustar, aí é um viés secundário, afetar o mínimo possível os particulares que estão em volta. Porque isso é uma questão que a gente se depara todos os dias. As pessoas ligam e eu atendo. Tem gente que liga, você fez a mudança aqui, mas a minha rua está impossível. Não, a rua não é sua. E as pessoas ficam bravas comigo porque eu falo, né? Mas você me conhece, né? A gente já se conversa há alguns anos. Eu sou franco, é o meu jeito de falar. Olha, desculpa, vamos começar a conversa pelo jeito certo. A rua não é da senhora. A senhora mora numa rua que é do município, né? Então, vamos começar de novo. A rua onde a senhora mora está insuportável. O que está acontecendo? Teve uma senhora que falou, já me disseram que é difícil de falar com você. Eu falei, não vai ser difícil. Eu estou aqui, a senhora está falando comigo. Aproveitando a deixa, se algum morador entender que a rua dele precisa, na interpretação dele, obviamente, sim, precise de alguma mudança, qual o caminho correto para se fazer? Ou pelo menos para falar assim, diretoria de trânsito, talvez vocês precisem olhar aqui. Precisa ir até a diretoria, é muito simples. Faz lá um requerimento, por escrito, sempre. Porque se amanhã depois alguém me questiona, eu preciso justificar, olha, nós mudamos, nós detectamos através do requerimento de um morador. Então faz-se o requerimento por escrito. Nós temos ali uma sequência de requerimentos sendo atendidos, então ele entra na fila e vai ser atendido conforme os outros vão andando. Nós encaminhamos uma equipe da diretoria, composta inclusive por agentes de trânsito no local. Sempre que possível eu estou junto, mas normalmente é a equipe que faz isso, para avaliar se a mudança que se imagina ser necessária, se ela é, primeiro, necessária, segundo, viável, né? Por vezes nós temos um local que a gente fala assim, nossa, isso daqui está ruim. A gente olha e fala, qual que é a alternativa? Não tem. Então não tem o que fazer. Se a mudança é necessária e é viável, nós vamos para um terceiro passo, que é a realização do projeto. Então aí nós vamos projetar toda a sinalização naquele contexto, pintura de solo, sinalização vertical, o que a gente precisa colocar naquele contexto para que haja segurança. Aí nós colocamos isso em prática e por prática nossa na diretoria, quando passou a valer a mudança, a gente exagera na sinalização, com cavalete, com placa, com tudo. Infelizmente a gente acaba perdendo esses cavaletes, essas placas depois, porque é outro problema da educação, aí não é só do motorista, é do cidadão como um geral, né? Não podemos generalizar, mas coisa que mais some na diretoria é cone e placa. A gente vai lá, sinaliza, existe uma situação de perigo, o cidadão liga pra gente, surgiu um buraco aqui. Peraí, a gente vai lá, constata, coloca os cones, fita, bonitinho, tá seguro. Um motociclista, um ciclista, um pedestre não vai cair ali. 2 dias depois você vai buscar o material, ou você vai acompanhar a equipe que vai fazer o asfalto ali, cadê? Cone, placa, cavalete, sumiu tudo.
Já aproveitando, já que você falou de educação, que é um conceito tão amplo, que projetos a diretoria ou mesmo a própria gestão hoje tem para educação no trânsito, mas pegando para os que ainda não são condutores? Bacana. A gente já vem fazendo um trabalho não da forma como a gente gostaria, né? Ainda é um trabalho menor, mas de estar indo às escolas. Nós estivemos, se eu não me engano, esse ano com o artista que eu comentei agora há pouco, André Luiz Mazzaropi. Ele é filho do Mazzaropi, do cinema, e ele tem um personagem dele que é um programa dele que chama, um projeto, chama Tem um Jeca no Trânsito. Então ele vai na escola vestido de caipira tal, e vai falar sobre o que pode, o que não pode, o que é perigoso, onde a criança tem que atravessar. A gente monta ali um circuito de um cruzamento de via para ensinar a atravessar na faixa, o básico para a criançada. E esse projeto nos permitiu, ao final dele, com o apoio do prefeito e do secretário de Educação, pensar em levar a educação de trânsito para as escolas. Isso é lei, tá? Só que nenhum dos municípios do país, isso eu tenho por estar dentro dos seminários, dentro da Adintran, nenhum município no país hoje tem a educação de trânsito dentro da grade escolar. Isso, nós temos dois princípios no Código de Trânsito, o artigo 24 e o artigo 76. Um fala que o trânsito tem que ser municipalizado, não é mais como era antigamente, que o Detran tomava conta do trânsito do município. Não, o município tem que ter a sua estrutura, isso nós temos. E o outro artigo diz que a educação de trânsito tem que estar na base escolar, na grade escolar. Nenhum município no país tem isso. E nós provavelmente seremos o pioneiro, né? Nós tentamos começar isso esse ano, tivemos um atraso na estruturação do projeto, uma grande parte desse atraso, inclusive, por culpa minha, né? Com as atribuições eu não consegui dar andamento no prazo que era o ideal, para que a Secretaria de Educação se planejasse e fizesse acontecer. Então acabou ficando para o ano que vem. A gente está alinhando para o ano que vem, muito provavelmente nós iniciaremos a educação de trânsito permanente já dentro da escola. Muito bem. E como você citou no começo da entrevista, até nos hobbies, até na sua vida pessoal, você está envolvido com o trânsito. De onde que surgiu, ou o que você pode dizer a mais sobre esse hobby de ser, né, motorista no lugar certo, correndo em alta velocidade? Aí é aquele bichinho que tem dentro da gente desde sempre, sabe? Então, assim, eu me recordo com muita clareza, eu tinha, acho que uns 3 anos, a gente morava em Tietê ainda, na entradinha da cidade ali. E meu pai me deu primeiro um carrinho, era um Lotus preto de corrida de pedal. Nossa, eu adorava aquele carrinho. Aí depois ele comprou um outro carro de corrida, aí já era chique, era uma bateria com acelerador, era um branco. E eu sempre tive automobilismo assim na veia, mas nunca consegui fazer ele acontecer. E de uns tempos pra cá eu falei, bom, peraí, eu tô cuidando de todo mundo, mas não tô cuidando de mim, né? Eu tô fazendo o que tem que ser feito por todo mundo e eu preciso fazer o que eu quero que seja feito pra mim também. E aí eu comecei a ir atrás, e aí chegou num ponto que eu falei, não, agora tem que acontecer. Né? E até nos seminários, quando eu tô me apresentando lá, eu falo, eu sou o Cláudio, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso e sou piloto de corrida. Aí tem gente que dá risada, né? Aí eu rodo o slide e aparece eu lá de macacão, no carro de corrida, os caras, pô, é piloto mesmo, né? E aí as pessoas perguntam, falam, pô, mas você não tem medo? Quanto que chega o carro? O carro chega a 200 por hora, mais de 200 por hora, no fim da reta Emerson Fittipaldi, ali na chegada do S do Senna. Aí você tá no Fórmula, por exemplo, no Fórmula Inter, a gente está em 5ª marcha, 200 e poucos por hora, e eu mergulho em 2ª. E eu freio na placa dos 50 metros. 50 metros depois da placa tá a curva. Embreagem no pé, o câmbio não é sequencial, você tem que achar a marcha ali. Então é 1 segundo para fazer 3 trocas de marcha e... Pô, você não tem medo? Eu falei, não, por incrível que pareça, eu tenho medo, mais medo de sair de Serquilho, pegar 100 e poucos quilômetros de rodovia, entrar em São Paulo, pegar a Marginal, pegar as avenidas para chegar no autódromo a 50, 60, 120 por hora, de acordo com a velocidade da via, do que estar ali a 200 por hora. Porque aí volta lá no que a gente falou da educação. Né? Quem está dentro do autódromo, pode ser a categoria que for, mas
quem está ali sabe o que pode e o que não pode fazer. E via de regra, ninguém ali vai querer se expor a um risco de uma colisão, de um acidente com outro piloto a 200 por hora, fazendo besteira. Sim. Né? Então quem está ali está consciente, está preocupado, está obedecendo o que tem que ser obedecido, que é o que não acontece fora dali. E aí já perguntaram até para mim, mas como que você faz quando você sai de lá 200 por hora para pegar a pista, para pegar o carro, tem radar? Primeiro, já é costume meu de não extrapolar a velocidade. Né? Eu vou na velocidade da via. Mas eu tenho uma regra para mim. A avenida Interlagos, na frente do autódromo, é 50 por hora. Eu entro no carro, coloco o limitador de velocidade a 50 por hora, eu posso acelerar o que for, ele não vai passar daquilo. E aí eu saio. Aí eu mudei para marginal, é 70, depois sobe para 90 e eu vou subindo o limitador. Até chegar na Castelo, que é 120, eu venho no limite do 120, respeitando o que tem que ser respeitado. Né? O carro responde para você, né? E eu imagino que essa brincadeira tem a ajuda de muitas pessoas e empresas, Sim. Porque é uma brincadeira cara, que a gente pode usar esse termo. Barata não é. De todas as categorias ali do automobilismo, eu hoje treino e ando junto com o pessoal da Fórmula Inter. Eu fiz um treino com o pessoal da Copa HB20 e estou agora com um treino marcado para o pessoal da Fórmula 1600. E estou com as categorias, as 3 com portas abertas para que eu corra o ano que vem, para que eu feche um contrato da temporada. Hoje, se me permitir falar os parceiros, Claro. Hoje eu tenho como parceiro meu o Grupo Sanson, a Viação Calvip, a Usina Santa Maria, a Cato, Corretora de Seguros, a Transdex Transportes, Level Fitness e o meu escritório, que eu também coloco lá no Macacão, porque, como você disse, é um esporte caro e nem sempre o caixa fecha, aí o escritório fecha o caixa. Entendi, né? Entendi. Mas assim, ainda realmente preciso de um pool maior ali de parceiros para que eu consiga fechar a temporada do ano que vem. Então vou fazer um convite aqui, você que é empresário, que quer ter a tua marca vista num meio em que só tem gente apaixonada por aquilo que está vendo e que tem uma divulgação muito bacana, muito forte, vai trazer um retorno muito grande para a tua empresa, me procura, por favor. Vai ser um privilégio, uma honra levar a tua marca comigo e vai ser a forma que você vai me ajudar a viabilizar um projeto de vida. Muito bem. Taborda, eu agradeço a sua vinda aqui. Eu que agradeço. Não vou dizer para você, e o público vai entender daqui a pouco, o espaço vai estar aberto para uma próxima oportunidade, mas essa com certeza valeu a pena. Muito obrigado de coração. Obrigado. E para você que nos acompanha, infelizmente hoje eu não vou falar para vocês que eu te aguardo na próxima edição do Faster Jobs, porque hoje é a última edição. Eu agradeço o carinho, agradeço a companhia, agradeço a audiência, agradeço a TV Faster pelo espaço que sempre tem concedido e aguardo vocês numa próxima oportunidade em outro espaço. Até lá!